saem as primeiras condenações pelos atos golpistas de 8 de janeiro. Até 17 anos de cadeia, decide o STF. Olha onde eu tô, na mesa do presidente. Com todo respeito, Vossa Excelência. E Alexandre de Moraes enquadra André Mendonça em debate sobre golpe de Estado. Não coloque palavras na minha boca. Preso no Paraguai, o blogueiro bolsonarista acusado de planejar atentado à bomba em Brasília. Ele sabia, senhor Walter? O depoimento do hacker Walter Delgatti na CPI do golpe do Distrito Federal. Tanto sabia quanto solicitou. Não foi mesmo um domingo no parque. O ICL Notícias, segunda edição, está no ar. Domingo de devastação. Boa noite, hoje quinta-feira, 14 de setembro de 2023. Sim, você não está no horário errado, são 6 horas da tarde e 1 minuto. Sou eu, William De Luca, jornalista, apresentador aqui do ICL Notícias. Hoje no ICL Notícias, segunda edição, acompanhei vocês aqui de manhã no N1, agora no N2 também conversando aqui com a dupla de Chicos mais querida do Brasil, Chico Pinheiro. Queridíssimo De Luca, esse é o homem da madrugada, da manhã, da tarde, se bobear ainda faz mais um jornal. Rapaz, é o 4º programa dele hoje. Pois Como é. diz As moças adoeceram todas de uma vez, tá todo mundo gripado. Como diz o Muricy Ramalho, meu nome é trabalho, né, Chico? Boa noite, garoto. Chico. Meu nome é trabalho, sobrenome e hora extra, é assim. É isso aí. A gente, só para avisar vocês que acompanham sempre aqui o N2, a Roberta Garcia, nossa apresentadora aqui do Sinapse, que de vez em quando faz o N2, ficou doente. A nossa Gabriela Varela também está doentinha, provavelmente volta amanhã, então estarei aqui hoje com vocês, substituindo nossas queridas Roberta Garcia e Gabriela Varela. Um beijo para as duas, melhoras, que elas voltem logo aqui para acompanhar a gente. Vocês estão acompanhando aqui a segunda edição nos canais do Instituto Eduardo Moreira, do Instituto Conhecimento Liberta, e também no canal do Eduardo Moreira e também pelo canal Com Brasil, que é uma rede de televisão pública e comunitária disponível em algumas operadoras de TV por assinatura. Então, boa noite a vocês que nos acompanham do canal Com Brasil e também nos nossos canais. Você de Taguatinga, no DF, Aracaju, Guarujá, Campina Grande, São Luís do Maranhão, Rio Pardo, no interior de São Paulo, Taboão da Serra, Salvador, São Leopoldo, no Rio Grande do Sul e Rio das Flores. E Pilar, na Paraíba. Boa! Pilar, terra de quem, Chico? José Lins do Rego, autor de Fogo Morto, Menino de Engenho e uma vasta obra. E tem Odete, que cantava Cocos e Cirandas, Odete também. Agora o Pilar é interessante, né? Porque Pilar, nome legal. Sim. E eu me lembro da música do Tom Jobim, chamada, linda por sinal, do disco Urubu, chamada O Boto, que tem um trecho que canta assim: ainda ontem vim de lá do Pilar, ainda ontem vim de lá do Pilar, tô com vontade de ir por aí. Aí eu fui ver, isso é de uma música do Tom, mas ele capturou isso de uma moda cantada por Alvarenga e Ranchinho, que eu achei uma gravação lá de 1938, 1940, aquele disco cheio de chiado, né? E os dois estão lá com a violinha deles. Sensacional. Ainda ontem vim de lá do Pilar. Parabéns para você que é do Pilar e está fazendo 265 anos. Viva Paraíba, viva Paraíba. João Pessoa. Um beijo a todos os paraibanos. Você que está assistindo a gente da Paraíba, dos outros estados do Brasil, do mundo todo, aproveite, deixa o seu like, mande pra gente sua mensagem aqui no nosso chat. Vou ficar acompanhando o nosso chat aqui durante o programa todo, e também faço um convite para você participar aqui do nosso programa do ICL Notícias, segunda edição, mandando um WhatsApp, um vídeo, um comentário, uma pergunta para o programa. O vídeo deve ser na horizontal, deve ter no máximo 15 segundos para a gente conseguir mostrar mais vídeos. E aí anota o nosso WhatsApp para mandar o vídeo, 11 988 99 28 93. Pode falar sobre os nossos assuntos do dia. E o nosso principal assunto do dia, Chico Pinheiro, obviamente, claro, com os primeiros condenados dos atos golpistas de 8 de janeiro.
é a reação, né, De Luca e Xará, a reação de uma importantíssima instituição, que é o Judiciário, contra essa tentativa de golpe. O STF, com as duas condenações que já aconteceram hoje, estão votando a terceira agora, vai confirmando a democracia, confirmando o que está previsto na Constituição, inclusive na Constituição de 88, apesar desse neofascismo que se instalou no país a partir do golpe sob a presidenta Dilma Rousseff, depois com Michel Temer, sim, também mancomunado com golpistas, até desaguar em Bolsonaro, mau militar, segundo o general Geisel, cercado também de oficiais maus militares. Um capitãozinho de meia tigela, mandando e contaminando com seu neofascismo um montão de coronéis, de generais, e por aí vai. Essa condenação de hoje, gente, do Supremo a esses golpistas, ela é histórica. É verdade que esses caras, o primeiro é o Aécio Lúcio Costa, tem o nome de Aécio também. Aécio Lúcio Costa Pereira. O que me lembrou a profecia do pai Jucá. Por quê? Aécio será o primeiro a ser comido, lembra? Não foi o Aécio Neves, mas foi esse Aécio aí. Não, mas lembra do Romero Jucá? Exatamente, nos áudios divulgados. Nos áudios. Assim, todo o nosso respeito aos Aécios do Brasil, mas é meio caminho andado para ser golpista, chama Aécio, né, Chico? Chama Aécio, né? Mas o Aécio já está com o seu nome escrito na história, bem lá ao lado de Joaquim Silvério dos Reis, de traidor da pátria, né? Primeiro golpista que falou que Dilma não iria governar esse país. Bom, essa condenação de hoje é histórica e nas votações nós assistimos 2 votos destoam, né? Esse foi o primeiro condenado. Esse aí é o Aécio Lúcio Costa. Aécio e Lúcio Costa, o cara que construiu Brasília com Niemeyer. É a ironia, né? E ele quis quebrar Brasília, porque ele quis quebrar a obra de Lúcio Costa com Niemeyer. Patriotário, né? Patriotário, vai tomar 17 anos de cadeia. 17 anos, acho que 15 anos em regime fechado, 15 anos e meio e 1 ano e meio em regime aberto. E assim tem que ser com todos. Isso é pedagógico, isso é para ensinar o país que não se brinca com a democracia. A democracia não tolera intolerantes, né? Para lembrar lá do Karl Popper, né? Quando escreve sobre a democracia e sobre o paradoxo da democracia, que é isso, a democracia tolera tudo, mas não pode tolerar aqueles intolerantes que querem destruí-la, não é? Então, para lembrar aqui, Nunes Marques e André Mendonça, olha, quem são esses cavalheiros? Ministros do Supremo. São os 2 nomeados por Jair Bolsonaro, que dizia, para quem quisesse ouvir, eu já tenho 20%, eu tenho 20% do Supremo. Imagina a sorte que nós demos, meu Deus do céu, de ter Lula como candidato e ter derrotado esse neofascista. Por quê? Se Bolsonaro tivesse vencido a eleição, já estaria nomeando 2 ministros do Supremo e mais um, sem contar com o Procurador-Geral da República, que é esse que tem feito grandes e grandiosas obras em defesa de Bolsonaro. Bom, voto de Nunes Marques e de André Mendonça destoam dos demais. Só eles, né, não seguiram o relator, o ministro Alexandre de Moraes, que condenou todos esses participantes dessa turba, esses arruaceiros patriotários, né? Nunes Marques até chegou a reconhecer que o réu, no caso, o Aécio Lúcio Costa, devia ser condenado por destruição de patrimônio público. Dá 2 anos de cadeia, mas réu primário cumpre liberdade. Que é quase absolver, né? É mais do que isso. É porque, por enquanto, presta atenção nesse raciocínio, por enquanto, estamos vendo o julgamento da raia miúda, dos patriotários cá de baixo. Né? Esses vão ser julgados, têm que ser condenados, como disse, isso é pedagógico para a democracia. Mas, depois que passar essa etapa, nós vamos para uma segunda etapa, que são os financiadores do golpe. Quem pagou para a festa da Selma? Depois, vai chegar numa terceira etapa mais profunda de golpistas, que são autoridades que cruzaram os braços, que se omitiram e que até por baixo do pano incentivaram o golpe. E depois
ao interessado no golpe, o mandante do golpe. Sim. O mandante do golpe, embora não apareça nitidamente, mas ele aparecia antes, no 7 de setembro de 2021, ele apareceu. Escuta aqui, olha lá. Turve a nossa democracia e ameace a nossa liberdade. Dizer a esse ministro que ele tem tempo ainda para se redimir. Tem tempo ainda de arquivar seus inquéritos. Ou melhor, acabou o tempo dele. Alexandre de Moraes, seu tempo acabou, deixa de ser canalha. Repete hoje, lá do hospital onde você se refugiou, Jair Bolsonaro. Repita hoje. Ministros do Supremo, eu não vou obedecer a ninguém. Não, você viu que ele está todo mansinho, né? Agora tá. Naquela entrevista à Mônica Bergamo. Não é? Nossa. Mas por que Nunes Marques... Você vê, né, Diluca, o tom... E por que Nunes Marques e André Mendonça não reconheceram que esses caras, essa Raia Milda que está sendo julgada aí, tramava golpe? Porque se reconhecer que havia ali golpe, vão ter que chegar no patrão deles, aquele que os colocou lá, que disse: eu terei 20% do Supremo. E esses, indignos de estar no Supremo hoje, correspondem com seus votos. Né? Que poder o Bolsonaro ainda tem sobre esses ministros? Que poder? De onde vem? É uma pergunta que fica como uma pulga atrás da minha orelha. Que poder Bolsonaro tem que faz com que esses dois ministros façam um papel tão vil, tão ridículo na Suprema Corte do país? São reféns, né? Reféns por quê? Durante muito tempo. Porque esta é a pergunta. Por quê? Por que ainda são reféns de um cadáver insepulto politicamente? Que Bolsonaro é um cadáver político? Ou você acha que daqui a 8 anos, quando vencer o prazo de inelegibilidade dele, ele terá a chance de fazer mais alguma coisa? Depois que aparecer toda a roubalheira dele, que se dizia honesto, toda a contaminação, mas esses dois, esse e o ministro André Mendonça, seguem fiéis a Bolsonaro. Por quê? Vamos nos perguntando por quê, né? O que estão fazendo é já preparando um discurso para justificar, quando chegar no mandante, quando chegar em Bolsonaro, absolvê-lo. A Raia Milda vai sendo condenada por destruição do patrimônio. E esse aqui, o André Mendonça, disse hoje, teve a ousadia de dizer hoje que ele achava que, de alguma maneira, ele disse que o presidente Lula e o governo que se instalou está por trás das arruaças de 8 de janeiro. Repetindo a tese do gado aí, que é essa... Repetindo a tese do seu gado e do seu patrão, né? E ainda teve a ousadia de dizer assim: mas eu não vi as imagens das câmaras do Ministério da Justiça. Eu queria ver as imagens. Aí vira e diz assim: o Brasil tem direito e quer ver as imagens. O Brasil quem, cara pálida? Ministro André Mendonça, que Brasil é esse que quer ver essas imagens? O Brasil já viu suficientemente as imagens da arruaça? Já viu os vídeos do mandante, que discursou agora mesmo aqui? E o senhor fala em nome de que Brasil? Do Brasil golpista? Do Brasil bolsonarista? Ou do Brasil supostamente, terrivelmente evangélico? Aliás, eu não sei em que Bíblia o senhor anda rezando, viu, o senhor André Mendonça. Essa condenação, portanto, ela é histórica, e eu quero chamar a atenção para uma outra coisa que eu anotei aqui. Ontem, o Conselho Nacional de Justiça, através do corregedor Luiz Felipe Salomão, atenção para isso aqui. O corregedor do CNJ, Luiz Felipe Salomão, recebeu diversas denúncias de que magistrados, juízes e juízas estiveram envolvidos nessa tentativa de golpe. Inclusive, chegaram denúncias para ele que financiando, fazendo PIX. Então, ele ontem
fez um pedido ao ministro Alexandre de Moraes e também a todos os tribunais de justiça dos estados, aos tribunais regionais federais, aos tribunais eleitorais, tribunais do trabalho, para que em 15 dias forneçam nomes de juízes e juízas eventualmente envolvidos na trama e nos atos golpistas. Isso é muito importante que a gente fique de olho no Supremo, onde Bolsonaro tem 2 paus mandados, porque é assim que a gente tem que chamar. Os 2 ministros que cumprem o que Bolsonaro quer. Agora, Bolsonaro infiltrou centenas de juízes e instâncias inferiores pelo Brasil afora. O Brasil está infiltrado pelo germe neofascista do bolsonarismo. E é isso que a gente quer saber. Quem são esses? Quem são esses militares? Quem são esses juízes? Quem são esses servidores públicos que tentaram e tentam trair a pátria e derrubar a democracia? É isso aí, mas eu estou tomando tempo aqui que vem aí um mestre do direito para falar para a gente sobre tudo isso, o professor Lênio Streck. Você falando, Chico, sobre a banda podre do direito brasileiro, agora vamos chamar a banda boa do direito, jurista Lênio Streck. Lênio, boa noite, obrigado por estar com a gente aqui no SL Notícias, segunda edição. Opa, boa noite, pessoal, a você e aos Chicos, e eu espero que esteja chegando bem a transmissão, porque eu estou no Rio de Janeiro, num hotel, porque vim trabalhar, e espero que esteja chegando bem o som e a imagem. Tá chegando muito bem, Lênio. Boa noite, Lênio. Tá chegando ótimo, você tá muito bem aí. Deixa eu aproveitar, Lênio, só para falar 2 informações. Primeiro que o STF já condenou os 2 primeiros réus, um a 17 anos e outro a 14 anos de prisão. Vou mostrar imagens ao vivo agora do julgamento no STF, onde o 3º réu está em julgamento. Fala agora o ministro Alexandre de Moraes, julgamento de Matheus Lima de Carvalho Lázaro. Vamos assistir um pouquinho do ministro Alexandre de Moraes. Nesse momento, ele, na presença do juiz, ele pode dizer se ele foi coagido, como foi alegado da tribuna, coagido, se ele não leu antes de assinar, ele pode fazer tudo isso e nada fez. Ou seja, no termo de audiência de custódia, ele ouviu o juiz manteve a prisão, ou seja, não há essa alegação de que houve coação ou que ele não leu. Ele leu e detalhou, porque há detalhes que não daria também para inventar. Não. Por mais criativo que fosse o delegado de polícia, não conseguiria detalhes da vida dele. E o que diz ele? Chico, os julgamentos do 3º acusado, os 2 primeiros condenados, 17 e 14 anos de prisão. Peraí que eu tenho uma pergunta para o professor Lênio. Professor, nós tivemos agora, estamos no 3º julgamento. Eu sei que são 300 e não sei quantos, né? Que vão ser julgados, talvez... presos são mais de 1.000. Mais de 1.000. Estão sendo processados. O Supremo vai... 1.390. 1.390. O Supremo vai ficar 10, 20 anos julgando um por um. Como é que é isso, doutor Lênio? Essa é uma questão, é um mistério, eu não sei ainda. Se eu soubesse que ia ter essa pergunta, até eu teria ligado para o Supremo, sério, para conversar com algum ministro, para saber exatamente como que vai ser feito. Eu suponho que muitos, os que têm menor participação, seja oferecido para eles um acordo de não persecução penal, talvez a NPP que chamam, e depois deverá ter algum outro modo, talvez o julgamento virtual dos outros réus. Essa é uma questão que eu acho que na semana que vem vamos ficar sabendo. Nesse momento eu, com toda sinceridade, não sei como será, né? Só sei que não será, todos eles não terão desse modo. Também não sei. Realmente essas coisas no Brasil são bem diferentes, né? Nunca se pensou que a Suprema Corte fosse julgar um caso como esse, né? Que
aconteceu, porque é um golpe de Estado, uma tentativa, e se enquadrou dentro daquele grande inquérito e temos aí essa questão que o Supremo já afirmou que a competência é dele. Bom, é isso, vamos aguardar. Lênio, deixa eu só te fazer uma pergunta. Esse dado é importante, são 1.390 denunciados pela PGR, e a informação que a gente tem é que vão ser oferecidos para 1.156 desses denunciados, isso que você disse que é a não persecução penal. Eu queria que você explicasse um pouquinho o que é isso. A gente fazendo as contas de cabeça aqui, eu sou péssimo em conta, se eu errar vocês me corrijam, mas vai dar mais ou menos uns 200 denunciados. Segundo a PGR, esses denunciados são os que participaram da invasão e da depredação dos prédios públicos, e os outros estavam do lado de fora, os que foram identificados, e nos acampamentos golpistas. Essa não persecução penal funciona como, Lênio? É uma espécie de plea bargaining, né? Aquilo que os americanos têm muito. Então, você aceita os termos, você é condenado, mas não vai para a prisão e o Estado não te persegue. Então, ele faz um acordo de não persecução penal. Eu aceito os termos, e se faz muito no cotidiano, né? Com pequenos delitos, como furtos e outros, as pessoas, em pequenos delitos, né, se aceita, muita gente hoje aceita isso, e aí não é julgado, termina tudo. Por exemplo, se cada cara desses aí que aceitar isso, ele não vai, os que estão presos, para eles não vai ser oferecido, mas os outros não estão presos. Logo, eles não vão precisar nem comparecer ao julgamento, a não ser comparecer lá no juiz e assinar esse termo, a menos que o sujeito não queira bancar o jogo, queira ser julgado, que também é um direito que o sujeito tem, mas eu diria que não é a melhor medida querer ser julgado pelo Xandão, né? Lênio, a gente está falando aqui sobre os julgamentos. Eu vou falar, eu com os dois Chicos aqui com você, sobre cada um deles especificamente. Eu vou começar, a gente viu agora um pouquinho o julgamento do terceiro acusado, vão ser 4 agora nessa primeira etapa no STF. Vamos falar um pouquinho sobre o primeiro condenado, sobre são as duas condenações. A gente vai falar sobre o segundo condenado primeiro. Saíram as primeiras condenações, o julgamento está acontecendo, a gente falou que agora está sendo julgado o Matheus Lima de Carvalho Lázaro, e agora há pouco foi condenado a 14 anos de prisão o Tiago de Assis Matar, um produtor rural de São Paulo. Vamos assistir como foi o voto do ministro Alexandre de Moraes nessa condenação. Ele veio de Penápolis para São José do Rio Preto para participar de um ato golpista, para pedir intervenção, apoiar a intervenção das Forças Armadas. Eu entendo da mesma forma que as circunstâncias judiciais do artigo 59, culpabilidade do réu, conduta social, motivos para a prática delituosa, circunstâncias do crime, todas são desfavoráveis. Mas, diferentemente do réu anterior, não postou e não ficou incentivando que outros adentrassem. Então, entendo que a sua conduta tem uma reprimenda menor do que a conduta do réu anterior. Então, em virtude disso, presidente, eu fixo a pena final aqui, e daí eu detalho cada uma delas, a pena final fica em 15 anos, não em 17 anos. Lênio, a gente teve a condenação agora desse segundo condenado, como a gente já falou, o terceiro dos réus está sendo julgado nesse momento no STF, o ministro Alexandre de Moraes está fazendo o seu voto. Queria saber como é que você avalia essas duas primeiras sentenças, Lênio, 17 anos de prisão para o primeiro e 14 anos para o segundo. Bom, essa é uma questão muito importante, porque isso se chama de dosimetria da pena, né? Eu passei o dia discutindo hoje, maiores tretas, assim, passei o dia discutindo com alguns amigos, muitos críticos com relação à pena, que teria sido muito alta. E eu e a minoria até ficamos do lado do Supremo, sustentando que está correta essas penas. As penas estão corretas e eu sustento isso, e porque este é um julgamento de tentativa de golpe de Estado.
As pessoas estão envolvidas. Você sabe que é a primeira vez que se julgam golpistas na República, né? Porque as outras vezes os golpes deram certo. E quando os golpes dão certo, são os golpistas que julgam os golpeados. Desta vez deu errado e é a primeira vez que os golpistas vão sentar no banco dos réus. E aí vem toda uma questão. Este é um julgamento simbólico, este é um julgamento que é pedagógico também, porque isto não é um furto de supermercado. Eu tenho insistido em não banalizar, como as pessoas muitas vezes banalizam e faz de conta, né, começam a ficar com pena dessas pessoas, porque engraçado que é uma hipocrisia nacional. Existem 800 mil presos, muita gente presos por porcarias e ninguém faz passeatas, fazem ondas todas, porque essas pessoas são injustiçadas pelo sistema. E às vezes as provas são pífias, as pessoas estão condenadas às vezes por terem sido mal defendidas. Aqui, nesse caso, as provas são evidentes, filmadas com tudo. Não há dúvida nenhuma, portanto, não dá para... Tem muita gente presa, se nós fizéssemos uma limpa nas prisões, com certeza, no mínimo 50 mil foram presos com problema de identificação, etc., que deveriam ser soltos. Aqui não tem um erro judiciário de localização ou de que cada um fez. Isso é muito importante que se diga. E isto aqui não foi um furto ou um estelionato do tipo que enche as prisões brasileiras e que ninguém se internece com isso. Esses aí tentaram dar um golpe na democracia. Se tivesse dado certo, nós não estaríamos falando isso aqui. A dosimetria da pena é resultado dos tipos penais. Um crime tem uma pena. A conduta, dosimetria, resultado final. 17 anos, 15 anos, 14 anos, parece-me bem colocado. A dosimetria da pena é uma coisa que a gente entende bem no direito. Eu, com 29 anos no Ministério Público, já sabia mais ou menos, toda vez que eu pedia a condenação de alguém, quanto que ele ia levar. Por quê? Porque é quase matemático. Pois é, agora, há pouco foi condenado a 14 anos de prisão o Tiago de Assis Matar. É esse produtor rural que se referia o ministro Alexandre de Moraes. Eu fico chocado. O advogado que o defendia, eu vi um trechinho. Sabe o que ele comparou? Ele disse que esse tribunal aí é um tribunal da Inquisição e que ele não tem chance nenhuma, ele está ali para defender um pobre coitado. E comparou os golpistas às vítimas do Holocausto. Quer dizer, a gente tem visto advogados falando as coisas mais estúpidas possíveis, ministros do Supremo, pelo menos os dois bolsonaristas, né, na contramão do direito, da democracia, e isso fica por isso mesmo, ou há alguma chance do Conselho Nacional de Justiça chamar a atenção e falar, os senhores estão exorbitando? Não. Não, né? Não. Mas claro tudo bem. Que não. Primeiro que o Conselho Nacional de Justiça, inclusive, nem tem ingerência sobre o STF. O Conselho Nacional de Justiça cuida de todos os outros, menos o STF. Agora, essa questão do advogado levou uma carraspana, uma pegada forte, e está dando muita discussão também. De novo, a discussão foi grande, e para mim isso é muito claro. Houve aí uma espécie de contempt of court, que é aquela velha questão do ataque à corte, né? Mais ou menos o Shakespeare, no Henrique IV, já conta bem isso, que quando o filho do rei esbofeteia o presidente da Suprema Corte, e o presidente da Suprema Corte prende o filho do rei, bota todo mundo na cadeia, e depois, quando o príncipe assume o poder, ele reconhece que o juiz que o prendeu estava certo. Ali é o primeiro contempt of court, o ataque à corte, o desprezo à corte. Hoje aconteceu isso contra o ministro Alexandre. As pessoas disseram, Chico, que o ministro foi muito duro, etc e tal.
Eu diria que foi um contempt of court e o advogado escapou até barato nessa história. Eu sei que estão divididos, as pessoas estão dizendo, fico com pena do advogado, etc. e tal. Como eu disse antes, ninguém fica com pena dos 800, 700 mil presos que estão em condições que a gente sabe, e agora, de repente, as pessoas, um é comparado com o Holocausto, o outro é vítima, etc. Gente, essas pessoas tentaram dar um golpe de Estado numa grande conspirata. Isto não é uma punga, isto não é simplesmente um furto de loja ou de supermercado. Enquanto a gente não entender isso, aí de fato vamos continuar com versões, contraversões do tipo houve aqui um excesso, houve ali um excesso. Acho que as coisas, ainda bem que tudo é filmado e tudo está gravado, sabemos muito bem o que cada um está fazendo. Não, o que não falta, há uma fartura de provas, né, Lênio? Chico, deixa eu só antes de você perguntar, vamos chamar a arte dos condenados. Esse pessoal gosta de aparecer. Chico Pinheiro, mostra pra gente no telão lá quem são esses aqui. Os condenados. Eles gostam muito de aparecer, né, Lênio? Então vamos mostrar para as pessoas. É a primeira vez que tem condenados por golpe. Agora, é outra coisa mais rara ainda, viu, professor Lênio? É a primeira vez que os condenados faziam selfie dos seus crimes. Sim. Gravavam a si mesmos cometendo crime. Tal era a certeza que eles tinham, que iam vencer, que as Forças Armadas iam aderir. E o nome deles, Lúcio Costa, o outro é Lázaro e o outro Matar. Um é Aécio, o outro é Lúcio Costa, o outro é Matar. Matar, Lázaro, ressuscita, não ressuscita e blá. Quer dizer, são réus bem brasileiros. Aécio Lúcio Costa Pereira, primeiro condenado. 17 anos. Depois vem Tiago de Assis Matar. Me lembra o Salim Matar, o dono da Localiza, também bolsonarista. Matar também. O Salim Matar. Com 2 T's. Mas não deve ser parente, não. Esse aqui está muito pobre para ser parente do dono da Localiza. E agora tem o Matheus Lima de Carvalho. Lázaro, levanta-te e anda. Está lá no Evangelho. Levanta, mas quero ver levantar. Como o seu chefe, Jair Bolsonaro, bradava, todo cheio de macheza. E depois se mostra covarde, medroso. Xandão, acabou, seu reinado acabou. Acabou, porra! E depois tem o Moacir José dos Santos, que é o que está sendo julgado agora, né? Não, agora é o Matheus Lima de Carvalho Lázaro, tá Matheus Lima de Carvalho. Tá no e depois o Moacir. Aliás, Chico Sá, você tem informações sobre o primeiro condenado, né? O Aécio Lúcio Costa Pereira, ex-funcionário público. O Aécio acabou com a vida dele, né? Por crença religiosa, Jair Bolsonaro, nessa seita maluca. Era um funcionário da Sabesp, aqui em São Paulo. Ele... Depois dele mesmo construir as provas, se filmando lá na quebradeira do 8 de janeiro, ele é demitido da Sabesp. Ele era síndico no prédio dele, lá em Diadema, mora em Diadema. E os episódios já dizem tudo sobre a pessoa dele. Ele ameaçava os comunistas. Tem pena da família. Porque esse patriotário vai ficar preso. A família tem um detalhe. A família não o visitou porque se recusa a tomar vacina, até hoje também. A família na mesma seita. Tá na mesma... Ele perdeu o emprego. Se ele fosse militar ou juiz, ele continuaria recebendo o salário, mesmo tendo cometido ou seria um viúvo vivo. A viúva viva. Lênio, mas desculpa, eu queria te perguntar o seguinte, temos aí já uma referência, 17 anos, 14 anos para voltar à dosimetria. Vamos fazer um exercício, já que você falou que é matemática essa aplicação. Quanto caberia ao mandante, ao arquiteto, ao incentivador de um golpe de Estado em matéria de pena? Uns 23 aí nesse caso, né? 22, por aí, 23, né? Por aí. Agora, uma coisa muito importante, e é o que nós esperamos que esses Barnabés aí seja o início da carreira só, que ele seja um piso e não o teto, né? Por favor, é o piso, não o teto. E é uma coisa muito importante, aqui é o direito penal, ele tem várias funções. Uma delas é a de prevenção geral, né?
ele intimida, ele interdita, mas tem a prevenção geral. Isto é, para as outras pessoas não se arriscarem a fazer. Nesse sentido, o Estado, as instituições, quando elas agem rápidas assim, e nesse caso estão fazendo, elas têm um ganho simbólico muito grande sobre as outras pessoas. Porque, primeiro, é de conhecimento público, não é um julgamento que poucas pessoas saberão, todos sabem. E isso é importante para que as pessoas se deem conta, porque as redes sociais hoje, né, as redes sociais, elas acabam disseminando isso. E veja que antes mesmo vocês noticiaram, é muito importante, essa questão do Luiz Salomão, que agora está vendo como que os juízes e outros foram incentivadores também, que pode-se ir atrás deles. E eu vou mais longe. Deve ter no mínimo uns 300 radialistas no Brasil que podem ser enquadrados no mínimo no crime de incentivo ao crime, porque diziam que tinha que fazer golpe de Estado. Eu denunciei isso todos os dias durante 3, 4, 5, 6 meses, antes mesmo da eleição. Eu dizia que esses caras estavam incentivando o golpe. Isso ainda não havia o 8 de janeiro. Acho que tem gente hoje que vai dormir com Rivotril. Lênio e Chicos, a gente vai voltar a falar sobre os condenados de forma individual, mas o couro comeu na casa de Noca hoje lá no STF. O couro comeu na casa de Noca. Um jovem, mas expressou... mas com expressões um pouco do meu tempo. Noca da Portela. E por isso, por conta dos votos divergentes, né? No caso do Aécio, foram de Cássio Nunes Marques ontem e de André Mendonça hoje, os dois ministros, por uma pequena coincidência, indicados pelo ex-presidente Jair Bolsonaro, né, eles absolveram o réu do crime de golpe de Estado. E foi nesse voto que aconteceu um dos principais embates do julgamento entre o ministro Alexandre de Moraes, que interrompeu o André Mendonça para fazer uma parte. Vamos ouvir o que falou Alexandre de Moraes. O ministro da Justiça não pode utilizar a Força Nacional se não houver autorização do governo do Distrito Federal, porque isso fere o princípio federal. Não em relação aos prédios federais. Não em relação à Praça dos Três Poderes. Mas em relação às edificações federais, ele pode e deve com todo respeito, Vossa Excelência, querer falar que a culpa do 8 de janeiro foi do ministro da Justiça... Vossa Excelência que está dizendo isso. É um absurdo. Vossa Excelência que está dizendo isso. 5 comandantes estão presos. Muito embora eu queria e o Brasil quer ver esses vídeos do Ministério da Justiça. O ex-ministro da Justiça, que sucedeu Vossa Excelência, fugiu para os Estados Unidos, eu sou advogado de ninguém e jogou o celular dele no lixo. Eu não sou advogado de ninguém. E agora Vossa Excelência vem no plenário do Supremo Tribunal Federal, que foi destruído, para dizer que houve uma conspiração do governo contra o próprio governo. Tenha dó. Não coloque palavras na minha boca. Tenha dó. Não coloque palavras na minha boca. Aí, Lênio, o embate, só uma coisa, do terrivelmente evangélico, que falou besteira, né, para o terrivelmente constitucionalista, o terrivelmente homem do direito. Né? Agora, o ministro Alexandre de Moraes cometeu um erro, que ele falou assim, o cara fugiu e jogou o celular no lixo. Jogou no lixo nada. Ele deve estar com esse celular guardado, porque no último caso ele tira e condena e ele tem uma proteção, né? Anderson Torres, ó. Ele tem uma proteção. Agora, o Brasil quer ver os vídeos do Ministério da Justiça. Quem é o senhor André Mendonça para dizer que o Brasil quer ver? O Brasil quer ver a justiça ser feita. Desculpa. Lênio, nesses anos todos de vida jurídica, você já tinha visto um terraplanismo jurídico tão grande quanto esse do ministro André Mendonça? Pois é, aí é uma questão assim, ó. Tem uma questão técnica muito importante que, uma vez explicada, resolve e mostra o equívoco, né, de se achar que o crime de tentativa de golpe não aconteceu porque ele não tinha condições, etc, etc. Eu vou explicar aqui de novo o que eu disse outra vez. Uma outra oportunidade. Existe o crime de... fazer uma comparação. Existe o crime de assalto ao banco. E existe
a tentativa de assalto ao banco. Quando o sujeito vai assaltar um banco e não consegue, por alguma razão alheia à vontade dele, é tentativa. Nesse caso aqui, o único tipo penal, o único crime do mundo, e em todo mundo é igual, é tentativa de golpe de Estado. Por quê? Porque não existe crime de golpe de Estado. Crime de golpe de Estado é algo impossível, porque se deu o golpe, são os golpistas que tomaram o poder. Então, só pode se tratar em tentativa de golpe. Ora, quando há uma tentativa, não importa o tamanho, se ela atingiu ou não. Aliás, há uma questão paradoxal nisso, meus amigos. Se a tentativa desse certo, ela não seria uma tentativa, ela seria o próprio golpe. É isso que não foi entendido. Então, eu estou aproveitando aqui para explicar a diferença dos votos. Um compreendeu que tentativa é tentativa, em si já é o crime, e os outros entenderam que a tentativa era uma espécie de frustração, foi frustrada porque não chegou ao final. Ora, não chegou ao final? Porque se chegasse, nós não estaríamos aqui falando, porque teria dado certo. Esse é o ponto técnico que a gente tem aqui, a obrigação cívica, cultural, de explicar para as pessoas. Eu sei que nos bares, nos lares e em tudo que é lugar, as pessoas estão dizendo, né? Mas como que essas pessoas poderiam dar o golpe de Estado, não conseguir? Eis a minha explicação, que é uma explicação técnica, dizendo: a tentativa é já o crime. Porque se ela desse certo, não teria nenhum sentido falar, porque aí teria dado certo e nós estaríamos todos lascados. Não teríamos nem Supremo, não teríamos nem sessão, nada. Estava fechado. Xará, como agora vai a júri popular, vai a júri popular, mais um bolsonarista, porque eles vivem disso, né? Roberto Jefferson, que jogou a granada, que disparou tiro de fuzis contra 4 agentes da lei, 4 policiais. Né? Bem lembrado. Tentativa. Sorte das pessoas, ele não conseguiu matá-las. Isso é tentativa. Vai a júri popular. Isso é tentativa de homicídio, porque ele não conseguiu matar. É diferente o crime de homicídio e tem a tentativa quando você não consegue. Golpe de Estado, o próprio crime é a tentativa. Meus meninos Chicos e Lênio, além desse embate, tivemos outro embate. Inclusive, isso que o Chico Sá falou agora sobre não ter STF foi uma resposta que a ministra Rosa Weber deu ao advogado Sebastião Coelho, que bradou que o povo odeia o STF. A ministra Rosa Weber disse que ainda bem que vivemos uma democracia onde um advogado pode ir ao STF e expressar sua opinião de ódio, porque se o golpe tivesse sido consumado, ele não poderia estar no STF dando sua opinião. Mas eu vou chamar um outro embate que a gente teve hoje no STF entre o Gilmar Mendes, que deu um chega pra lá no Cássio Conká, no Cássio Nunes Marques, outro que não enxergou a tentativa de golpe. Vamos assistir o VT. A cadeira que o senhor está sentado, depois, a cadeira que o senhor está sentado, estava lá na rua, no dia da invasão. É só para justificar, meu irmão, essa expressão não foi minha. Não fui eu que disse isso. Então, está longe de se tratar disso. É preciso que a gente contextualize isto e que havia... É importante essa contextualização. E só para encerrar, desculpe-me mesmo, mas só para encerrar, na verdade, estava implícito em toda essa ação que, ao fim e ao cabo, diante da anomalia, da anarquia instaurada, nós teríamos uma GLO. E só mais uma informação, acabou de sair a dosimetria da pena, pelo menos do voto do ministro Alexandre de Moraes. O Matheus Lázaro foi condenado a 17 anos de prisão. Chico Sá, uma paulada jurídica aqui, mais uma paulada de condenação no Matheus Lázaro. Está se firmando aí entre 14 e 17, no que faz todo sentido o mandante, arquiteto do golpe, pegar aí algo em torno de 22, 23 anos de prisão. 17 era o número de Bolsonaro
na eleição anterior. Sim, 17. não, sempre tem uma simbologia aí na parada, 17. né? Agora, quando chegar a vez de julgar saúde, quando chegar a vez de julgar o mandante, o número será 22. Vai tomar 22 anos. Encaminha-se. O Lênio aposta 23, 22. 22. Pode ser mas 22. Fica bom, 17 e 22. O Gilmar, o ministro Gilmar, traz uma lembrança muito importante. O que reforça a tese, né, da tentativa, e que está absolutamente posta, e não há dúvida nenhuma disso, que é exatamente aquilo ali fazia parte da armação, e por isso que vai ter outras pessoas que pensaram isso, porque isso tudo, esses pica-paus aí, esses primeiros, são massa de manobra. Os outros pensaram nisso porque uma vez posta a GLO, já tinha minuta de golpe, tinha tudo, os caras tinham tudo isso, e fariam essa coisa toda. Então foi bom o ministro Gilmar trazer à tona isso, essa pequena observação que faz diferença, né? Estamos acompanhando aqui o julgamento. Agora quem vota é o ministro Cássio Nunes Marques, que também vai dar seu voto. A gente imagina que deve seguir mais ou menos a coerência do que ele fez até agora. Deixa eu chamar mais um vídeo para os meus chicos e o Lênio comentar sobre a ministra Rosa Weber, que resumiu um pouco até agora como é que está o julgamento. Vamos assistir o vídeo da ministra Rosa Weber. Não foi mesmo um domingo no parque. 8 de janeiro de 2023 foi um domingo de devastação, o dia da infâmia, como o designo e designarei sempre. Um domingo de devastação do patrimônio físico e cultural do povo brasileiro. Fato inédito, sim, no que diz com essa Suprema Corte nos seus quase 200 anos de existência, considerados, como eu sempre relembro, os períodos do Império e da República. Na minha visão, tentou abolir o Estado Democrático de Direito, visando ou impedindo ou restringindo o exercício dos poderes constitucionais. Então, acompanhando o eminente relator, pedindo escusas por essa síntese, mas renovando que juntarei o voto escrito aos autos, eu acompanho o eminente relator com relação à dosimetria, penas principais, penas acessórias na íntegra. Chico Pinheiro, excelente voz da ministra Rosa Weber, né? Pois é, ela resume, né, todo o pensamento da corte, né, e mostra quão distantes estão os seguidores de Bolsonaro, Cássio Nunes Marques e André Mendonça. Agora, o senhor falou há pouco aí dessa questão do Luiz Felipe Salomão, que é o corregedor do Conselho Nacional de Justiça, que quer saber da presença de juízes e juízas, até financiando o golpe, participando de tentativa de golpe. E nós sabemos que Bolsonaro nomeou uma quantidade enorme, dezenas, se não centenas de juízes pelo Brasil. Como é que se resolve isso? Porque o Bolsonaro é um cadáver insepulto. Do ponto de vista político, ele já morreu. Para mim, já morreu. Mas o bolsonarismo está vivo nesses seguidores, nesses fanáticos. Como é que se resolve isso? Primeiro, eu acho que essa atitude bem tarde, inclusive, isso já deveria ter sido feito, e todos sabíamos pelas redes sociais, a participação de muita gente de alto coturno na justiça, enfim, fazendo demonstrações e entrando nas redes e vibrando com aquilo, e até muitos, como se diz aí, passando Pix para financiamento. Eu acho que tem que pegar essas pessoas, como já disse, jornalistas, radialistas, magistrados e outros, estando envolvidos. Agora, é muito difícil fazer essa apuração, porque o sistema é bastante lento, né? Agora, se como está tudo ligado ao Supremo Tribunal, e se o Alexandre de Moraes acatar esse pedido lá
Salomão será rápido, porque a equipe do ministro Alexandre e os juízes instrutores, etc., tem possibilidades rápidas, porque hoje em dia essas provas são todas provas objetivas, independe de testemunhas, né? Interessante que antigamente, quando não tinha toda essa parafernália, as coisas todas dependiam de testemunhos, então tinha que ouvir pessoas, foi, não foi. Hoje em dia não, se você passou o Pix, passou o Pix. Se tem um vídeo seu na internet, tem. Se você tem o seu sigilo quebrado e você passou um e-mail ou passou alguma mensagem, isso está tudo em algum lugar, isso se acha. Então, seria bom que no mínimo alguns fossem presos ou processados para exemplar. De novo aqui, o bolsonarismo não morreu. É muito forte essa questão, a gente sente todos os dias nas mínimas coisas. Veja, por exemplo, na própria questão das enchentes do Rio Grande do Sul, o poder do bolsonarismo, o poder da extrema-direita. E agora, por exemplo, quando um advogado vai na Suprema Corte, Chico Sá, Chico Pinheiro, vejam vocês, alguém vai para a Suprema Corte e diz: os senhores são os odiados da nação, o povo odeia, enfim, e outro advogado faz tudo aquilo, a outra advogada faz aquilo. Aquilo ali não é defesa, aquilo ali é apenas o simbólico do modo como o bolsonarismo, a extrema-direita, que é a mesma coisa, enxerga as instituições. Ela não respeita as instituições. E as instituições têm que saber dar a resposta institucional. E a resposta institucional está sendo dada. Dura, com a boa dosimetria de pena, e não arrefecer esta questão. Pegar o relatório do ministro Salomão, tocar para frente, se é necessário convocar mais gente para ajudar a investigar e pegar todos, porque eu acho que o próprio Supremo, e tem muita gente já se dando conta de uma questão muito importante. Depois dessa tentativa de golpe, a gente achou que 2, 3 meses depois a poeira ia baixar. A gente está vendo, inclusive pela coragem dos próprios advogados que vão lá, de que não arrefeceu. Lênio, a gente tem que encerrar o papo com você, mas eu vou fazer uma pergunta da Patrícia Menezes aqui no nosso chat. Resposta do tamanho de um tweet, viu, Lênio? 280 caracteres. Cabe recurso e a quem? A esses condenados? É apenas o embargos de declaração, que não muda nada. Cabe só embargos de declaração. Esse sim, tenho certeza que uma vez postos lá, pelo que hoje o sistema entende de embargos, em uma semana eles julgam todos. Lênio Streck, boa noite, obrigado por ter acompanhado a gente aqui no ICL. Até nem deveria ser assim tão rápido, mas os embargos de declaração dos pobres e dos outros, tudo rapidinho. Eu acho que o Supremo também vai tacar ali em uma semana, ele resolve todos os embargos. Lênio, até breve ou até em edição extraordinária? Exatamente, edição extraordinária. Tchau, tchau. Obrigado. Grande beijo, Lênio. Obrigado. Só para lembrar uma coisa aqui, De Luca, ele falou de magistrados, de juízes que participaram. Esse advogado que defendeu o primeiro réu, Sebastião Coelho, esse que disse que o Supremo é odiado, até ontem esse cara era desembargador, era juiz do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e defendia os 142 da Constituição, defendia golpe. Esse aí vai deixar de ser o advogado da causa e depois ele vai ter que tomar um processo para dizer que, como desembargador, ele apoiava golpe. Sabe? Cretino. Mas não que no STF a gente esteja tão bem servido assim, Chico. O Nunes Marques terminou seu voto, divergiu do Moraes e defendeu a condenação por apenas 2 dos 5 crimes aos quais o acusado estava respondendo. Agora, o Barroso votou pela condenação de 4 crimes. A pena proposta pelo Barroso é de 11 anos e 6 meses do terceiro réu, ou seja, uma pena menor do que a pena dada pelo ministro relator Alexandre de Moraes. E neste momento vota o ministro Edson Fachin. Como vocês estão vendo, a gente vai acompanhando aqui ao vivo esta apuração, este julgamento no STF. E quem vem aqui com a gente para acompanhar este e outros temas é Guga Noblar. Guga, boa noite. Obrigado por estar aqui com a gente no ICL Notícias, segunda edição de hoje.
Prazer estar aqui com o meu querido De Luca, com os meus queridos Chicos, com essa audiência maravilhosa, nesse dia tenebroso aí para os golpistas. Meu Deus, boa noite. Dia feliz para a democracia. Guga, o nosso melhor topete do ICL é o de Guga Noblar. Deixa eu aproveitar para trazer um outro tema. Concorrência brava com o César Calejone. Tá? É verdade. Mas ele é mais empinadinho, o topete do Guga é o topete mais clássico. Tem mais materialidade. Exatamente. Elvis. Exatamente. Deixa eu trazer um outro golpista para a gente conversar, Guga. O blogueiro Wellington Macedo de Souza, um dos 3 condenados pela tentativa de explodir um caminhão-tanque com uma bomba no aeroporto de Brasília na véspera do Natal do ano passado, foi em cana, foi preso em Cidade do Leste, no Paraguai. O Wellington Macedo foi preso pela Polícia Nacional do Paraguai, que é a Polícia Federal de lá, recebeu um toque da Polícia Paraguai, eu não sei como faz toque em espanhol, vou ficar pensando aqui. Recebeu um toque. Tuec, maravilhoso. E aí, ele, em uma ação que contou com a colaboração da Polícia Federal Brasileira para prender o Wellington, que estava foragido. Boa notícia, né, Guga? Um golpista menos solto por aí. Pois é, esse daí é perigoso. Esse daí foi o motorista da tentativa de colocar aquela bomba, tentativa ainda bem que fracassada, porque eles chegaram a colocar a bomba num caminhão-tanque que explodiria no aeroporto de Brasília. Na verdade, a ideia original era explodir a bomba no saguão do aeroporto. E aí eles acharam que não, que no saguão talvez fosse um pouco demais. Então, num caminhão-tanque. Aí na cabeça deles era um pouco mais razoável. Olha que gente maluca. E aí ele foi o motorista que conduziu o comparsa dele, o Diego, né? O Diego Souza e o Jorge Washington. São os outros 2 comparsas nessa empreitada de colocar essa bomba, de armar essa bomba que foi colocada no caminhão, mas ainda bem que o motorista percebeu e depois essa bomba foi retirada de lá. Porém, esse daí já foi também, além de terrorista, está condenado a 6 anos, um foragido que fugiu para o Paraguai. Ele trabalhou já para Damares, é outra mácula na carreira, no currículo ou na vida desse cidadão. Ele também já foi funcionário, servidor de Damares e também já foi próximo, assim, pelo menos um militante próximo do Bolsonaro, tirava fotos com Jair Bolsonaro. E fica agora a dúvida, na verdade não é uma dúvida, né? É uma pergunta retórica, a gente sabe a resposta. Será que Bolsonaro e Damares irão se comover com a prisão deste daí, o terrorista, o Wellington Macedo? Será que eles farão posts ou será que eles farão algum tipo de comentário em favor desse daí, ou vai deixar ele como bucha de canhão dando mal sozinho? É claro que a gente sabe que eles não farão nada por este daí, mais um bucha de canhão, mais um que tem a vida destroçada por virar um golpista, por tentar dar um golpe de Estado em favor do mentor Jair Bolsonaro, esse que ainda precisa também pagar. Chico Sá, o Alas Cordeiro falou aqui no chat que é tuec, es la Polícia Federal. Então, só para fazer completo... Perfeito, completou. Obrigado, querido. Ô, Guga, você te respondendo, a Damares... não foi hoje, no dia da prisão, mas um tempinho atrás, ela já se posicionou, a dizer, não, bomba é demais. Ela praticamente disse que nunca viu esse sujeito pela frente, que é um blogueiro de Sobral, no Ceará. Sobral? Daquela bela terra. Wellington. Mas tem esse sujeito aí, bolsonarista, que esse cara fazia um barulho no Ceará. Assim, ele é golpista desde Pensei que ele é plantador de goiabeira? Era ali colado na goiabeira da Damares. Mas ela desconhece esse apóstolo porque caiu em desgraça e o bolsonarismo vai deixando na poeira, não quer saber de ninguém. O cara que perdeu o emprego, bom emprego na Sabesp aqui em São Paulo também. Essa hora os caras não têm ligação alguma, nunca viram, o Bolsonaro nunca viu pela frente. Bestas, né, que caíram nessa arapuca, acabaram com a vida por conta dessa tentativa de golpe de Estado. Aí vira infiltrado. Vira infiltrado essa hora, né? A culpa é dos outros. Inclusive o que está sendo julgado agora, se não me engano, o terceiro agora sendo julgado é o Matheus Lima, né? Sim. Se não me engano é ele. Esse Matheus Lima, gente, ele deixou a esposa grávida lá em Apucarana, no Paraná,
e veio até Brasília para tentar dar o golpe, mandou mensagens dizendo que tinha que quebrar tudo para o exército tomar conta do governo, e foi, portanto, gravado, tem gravações dele, tem mensagens com a esposa mostrando que estava tentando dar um golpe. Ele foi flagrado com uma faca, ele portava, portanto, uma arma, e esse cidadão é outro que vai ser condenado hoje, ou no máximo até a próxima sessão do STF, e é mais um que você não vê ninguém, nem Zambelli, né? Nem Bia Kicis, nem Jair Bolsonaro, nem os filhos dele. Esses estão completamente abandonados, serviram para o bolsonarismo como os soldados do bolsonarismo, estavam na linha de frente ali, se arriscando para tentar dar um golpe em favor do Bolsonaro, e estão completamente abandonados. Você não vê uma mensagem nem do entorno de Jair Bolsonaro, nem Nicolas, Gustavo Gayer, nem essa sombra do bolsonarismo está saindo em defesa desses indivíduos, hoje e ontem, que estão sendo condenados. Guga, hoje de manhã o Pedro Barciela fez um fio no Twitter, no X, que ninguém vai achar esse negócio de X, é Twitter mesmo para sempre. Fez um fio lá no Twitter falando isso, que ele, avaliando todos os perfis de bolsonaristas, nenhum deputado bolsonarista fez uma postagem sobre isso. Nem a família, nem Flávio, nem Carluxo, ninguém dá um pio. Duas coisas. Abandonados na estrada. Total. Duas coisas. Primeiro, a gente precisava fazer um álbum de fotografias, assim, Bolsonaro com esse cara aí, com ele, Damares, Bolsonaro com a Zambelli empunhando arma, né? Bolsonaro com... Esse aí é da bomba. Bolsonaro, a outra da arma. Bolsonaro com o Roberto Jefferson. Será que esses patriotas evangélicos e tal não entendem que isso aí não tem nada a ver com coisas do bem? Não são cidadãos de bem? E o chefe dessa quadrilha enorme de fascistoides, o Jair, tem nada a ver com coisa boa, né? Aquele macho que gritava, não vou respeitar mais nenhuma ordem que vinha daí. Canalha, Xandão. Será? Chico, só para a gente confirmar aqui, acabou de sair o resultado do terceiro acusado, o Matheus Lima de Carvalho Lázaro, foi condenado já, a maioria para condenação do Lázaro. Mais um golpista vai em cana, Chico. Para cá, mais um vai em cana. O ministro Fux acompanhou o voto do Moraes e assim formou a maioria. Daqui a pouquinho a gente traz as informações de qual foi a dosimetria da pena e quantos aninhos o Matheus Lima de Carvalho Lázaro ficará atrás das grades. Dosimetria não é dose de uísque, não. Não. Cuidado, a dosimetria é cana. É cana mesmo. Não, mas cana, mas não é cachaça. Não é cachaça também. Agora, eu fico com pena da família, te juro. Sim. Porque, às vezes o cara tem criança. Sim, deixou uma mulher grávida. Entregador, Chico. Entregador. O cara é entregador, esse cara é simples, ele não tinha nem como pagar advogado. Então é complicado, você vê que tem um lado triste. Você imagina a família tem que subir, desse cara que é um entregador. Agora assim, tem que subir. Pagar, tem que ir pra cima deles. Mas... Quer dizer o seguinte, entregador, é tudo arraia miúda, mas tudo golpista. Tem que subir, fanático. Tem que subir. Agora tem que subir. Para quem fechou os olhos a isso, inclusive do meio militar, maus militares nessa história, tem que subir para os financiadores e para o chefe da quadrilha toda. Se eu sou a família, e são famílias humildes, eu entro com um processo imediato de indenização contra Jair Messias Bolsonaro. Eu quero. Que me levou a família à ruína, levou a família à desgraça. Eu entro. Esse cara incentivou o golpe o tempo todo. São famílias que vão ficar sem Se eu sou a mulher, o filho, durante eu entro, 15, 17 anos. Sim. Imagina, você é a mulher, o filho de um desses condenados, eu entro imediatamente. Meu marido caiu nessa por conta de um senhor chamado... o fanatismo pelo senhor Jair Messias Bolsonaro. Jair Messias, Damares, Anderson Torres, quer dizer, toda essa quadrilha. Eu processo todo mundo. Eu acho que eu não faria isso, porque se o meu marido fizesse isso, eu já teria separado dele e já estaria em outra de preferência. Imagina, o homem me deixa para ir cantar Papineu em Brasília, pelo amor de Deus. Falando em Brasília e falando em gente que eu não tenho nenhuma pena e que precisa ser condenada também, além do entregador que foi condenado agora, a CPMI do golpe se reuniu hoje, nessa quinta-feira, para ouvir o general Gustavo Henrique Dutra de Menezes, o comandante ali militar da área do Planalto, e decidiu convocar para a próxima semana, vejam só, ele mesmo, Braga Neto, o general Braga Neto, para a próxima terça-feira.
A relatora Elisiane Gama pediu também uma cariação entre Mauro Cid e Jair Bolsonaro. É mais fácil chover canivete do que o Arthur Maia botar para votação uma cariação entre o Mauro Cid e o Jair Bolsonaro. Mas, para os meus meninos chicos e para o meu menino topetinho Guga, eu vou chamar um vídeo que eu separei para vocês hoje, maravilhoso. A CPMI hoje teve uma sessão convocada pelos bolsonaristas, né? Então a pauta era do bolsonarismo, mas o senador Jorge Saif, aquele cujo caminhão da família de peixes lá em Santa Catarina foi vendido e depois foi encontrado lá no Mato Grosso cheio de maconha, o senador Jorge Saif protagonizou a seguinte cena. Assistam. O senhor tem coragem agora de chamar essas pessoas que clamavam por vocês, clamavam por justiça, de criminoso, general? O senhor é um covarde. E o senhor presta continência para comunista. E o senhor hoje serve a um ladrão. E o senhor traiu o seu povo. O senhor tinha todas as condições de desmobilizar os acampamentos. Não fez. Melhor prestar continência para ladrão do que para pneu, né, Guga? Pelo amor de Deus. É tudo louco. Ele tá chorando, Tá chorando, ou fazendo. Tá chorando. Ele tá fazendo um teatrão, né? Ele tá... Fogo no parquinho, fogo no playground. É isso aí. Não, é uma coisa louca. A culpa agora é do Dutra. O Dutra de fato falhou. O Dutra de fato ficou do lado do Bolsonaro. Foi aquele que impediu que o acampamento fosse desmontado. Ele ficou do lado do Jair Bolsonaro. E aí agora você vê ele sendo jogado pelos bolsonaristas aos leões, sendo abandonado por parte do bolsonarismo. E aí, enfim, ele está agora tentando... O Guga travou logo no biquinho. Voltou. Não, melhorou. Opa, parou? Voltou. Manda ver, Guga. Vai, Guga. Enfim, é uma covardia, porque esse sujeito ele fez parte do bolsonarismo, ele ajudou o Bolsonaro, ele impediu que o acampamento fosse desmontado e agora você vê, ele segue como militar, ele precisa, claro, sobreviver como militar, ele vai continuar batendo continência agora para o presidente em função que é o Lula e aí por não estar talvez agora tão entranhado ao bolsonarismo, você vê essa traição do Saif, atacando esse daí, que fez parte do time. Então, enfim, é o que acontece. Os bolsonaristas, eles só estão um do lado do outro enquanto fazem parte da seita, enquanto estão servindo ao Bolsonaro de maneira canina. Se deixa de servir de maneira canina, passa a servir de uma maneira que não seja canina, basta para acontecer esse tipo de situação. Você está vendo dois antigos aliados agora, um atacando o outro. Eu vou aproveitar para dizer que eu não vou me separar do meu namorado, ele não é bolsonarista. Um beijo para você, meu amor, Guilherme. O Guilherme Arnaldi, não é o Guilherme Bessa aqui da nossa produção. Então, um beijo para você, meu amor. Vamos falar sobre outra CPI, dessa vez a CPI do DF, que teve hoje depoimento do hacker de Araraquara, Walter Delgatti. Ele disse que o Bolsonaro sabia, solicitou a invasão dos sistemas de justiça e o Delgatti já estava preso, né, como a gente sabe, depôs por videoconferência. Ele estava, inclusive, algemado durante o depoimento. Vamos mostrar um trechinho desse depoimento do Walter Delgatti. O ex-presidente da República sabia desse plano de desmoralizar a justiça brasileira por meio de inclusão deste documento falso no sistema do Conselho Nacional de Justiça? Ele sabia, senhor Walter? Tanto sabia quanto ele solicitou esse feito. Ele sabia, né? Tanto sabia quanto solicitou. Ele sabia e solicitou, é isso que o senhor está afirmando, né? Obrigado. O Walter voltou a repetir o que ele já tinha dito mais ou menos na CPMI do golpe, né, Guga? Ele já está indo na linha do Bolsonaro, tinha pedido a ele para criar uma brecha para poder justificar o ataque às urnas e a eleição. Então ele tinha carta branca para fazer o que quisesse. Ele não estava ainda tão claro se aquela estratégia que foi traçada junto com a Zambelli de invadir o Conselho Nacional de Justiça, de fazer depois aqueles mandados de prisão do Alexandre de Moraes contra o próprio Alexandre, se aquilo
também tinha a conivência, o conhecimento de Jair Bolsonaro. Dava a entender, pelo que ele tinha falado já antes, que o Bolsonaro estava por dentro de tudo, mas agora ficou claro que sim, que Bolsonaro sabia com detalhes das tentativas do plano A, do plano B, né, teve aquela ideia de vamos fazer uma exibição pública com um código fraudado criado por ele que permitiria você colocar o nome do Lula ou do Bolsonaro e aparecer o Lula e vice-versa. Teve esse plano de tentar também conseguir clonar o celular do Alexandre de Moraes, de grampear o Alexandre de Moraes. Ele tentou, inclusive, com um representante da TIM, conseguir o telefone do Alexandre, o mesmo telefone para ele, para conseguir receber as mensagens do telefone. Ele tentou subornar um funcionário da TIM. Teve isso, e aí depois tem esse plano C, que é o de fazer os mandados de segurança, como se fosse uma coisa meio pastelona, do Alexandre de Moraes se prendendo. Então, agora a gente tem certeza que o Bolsonaro estava por dentro de todos os planos, o A, o B e o C. O Bolsonaro, aquele que deu carta branca para um hacker, um criminoso, alguém que já tinha, inclusive, condenação na justiça, que já estava impedido de acessar a internet quando se reuniu com Zambelli, com Bolsonaro, esse sendo usado para... Ele foi parte, portanto, do plano golpista. Deixa eu aproveitar para trazer mais um tema, fazer uma atualização aqui. A Carmen Lúcia também seguiu o voto do Alexandre de Moraes, então mais um voto e mais ou menos com a mesma dosimetria de pena. Vamos trazer, acho que até o fim do programa a gente consegue trazer quantos anos o Matheus Lima de Carvalho Lázaro passará atrás das grades. Agora, meus meninos Chicos e meu Guga Noblar, eu vou trazer mais um tema para a gente falar sobre uma informação que a gente trouxe hoje de manhã, já no ICL Notícias primeira edição, sobre o Tenente Coronel Mauro Cid. Ele deve falar sobre a proximidade de Jair Bolsonaro com a Jovem Pan News. O Cid vai dizer como é que ele ajudava a marcar entrevistas com a Jovem Pan e também vai dar detalhes de seu contato direto com comentaristas e repórteres da emissora para alinhamento de discurso, como se o Cid fosse um assessor de imprensa do presidente. A Jovem Pan tinha no elenco e ainda tem apoiadores públicos do ex-presidente Jair Bolsonaro. Agora, Chico Sá, hoje de manhã a gente conversava, eu, o Demore, o Eduardo Moreira e a Vivian Mesquita, sobre isso. E, obviamente, o jornalista tem direito a ter seus contatos, suas fontes, né, se relacionar com figuras públicas. A gente faz isso, cada um de nós aqui, nós temos nossos contatos enquanto jornalistas, mas a Jovem Pan não é uma emissora de TV ou de internet qualquer, né? É uma emissora que ajudou a propagar teses golpistas o tempo todo. A Jovem Pan era um puxadinho do Palácio Planalto nesse sentido e talvez a central do golpe. Você foi quem mais irradiou, quem mais divulgou, quem mais propagou. Aquilo é difícil chamar aquilo de jornalismo, embora seja uma opinião saindo de um meio de comunicação, de uma emissora que é de rádio e TV. Mas se você tem essa cadeia, o Mauro Cid coloca o cara no ar com o Bolsonaro e a tese do Bolsonaro é golpe, cara, esses caras não praticaram jornalismo. Como o Lênio falou, o doutor Lênio falou agora há pouco, dos tantos jornalistas, dos tantos radialistas inclusive, que propagaram o golpe pelo Brasil inteiro. Como foi em 64 e como foi agora. Chico, e esses jornalistas e radialistas fascistoides vão ser punidos, eles não vão escapar não. Sim. Está tudo na lista lá dos inquéritos do Xandão. Vai dançar todo mundo. Agora a Jovem Pan, só para explicar, porque tem a TV Jovem Pan nas operadoras de... a Jovem Pan News. Isso, Jovem Pan News. Aquilo ali não tem nada a ver com concessão pública, aquilo ali é um uso, né, de uma rede fechada, que são as TVs por assinatura. O que tem concessão é a Rádio Jovem Pan, né, que é o mesmo grupo. Agora, a Rádio Jovem Pan, essa sim, por se meter em golpe, pode ter caçado. Foi uma central do golpe, né? Funcionou, não é só porta-voz, é mais do que porta-voz. Era uma campanha permanente, insultando, inflando, hoje, chamando, convocando pelo golpe. Até agora. Até hoje. Há 3 dias eu estava vendo, estava o Sérgio Moro falando absurdos lá e tal. Guga. A rádio é uma rádio que passou, né, por uma grande reforma
um pouco antes do Bolsonaro tomar a presidência, deixou de ser rádio para virar um estúdio de TV, gastou milhões e milhões. Ali sim, a Jovem Pan tinha medo, inclusive, de ir à falência. E qual foi o atalho, o caminho mais fácil para ganhar dinheiro? Foi se aliar ao bolsonarismo, à extrema-direita, foi virar o canal da extrema-direita, já que nenhum veículo com credibilidade queria se colocar nessa posição. Mas a Jovem Pan não, ela fez esse papel de virar a rádio da extrema-direita, mais que uma porta-voz, como falou o Chico agora. Uma espécie de indutora mesmo das narrativas golpistas, das narrativas anti-ciência na época da pandemia. Eles passavam, né, eles colocavam na programação deles aquelas transmissões que o Bolsonaro fazia, aquelas transmissões, aquelas lives do Bolsonaro viravam como se fosse parte da programação. E a Jovem Pan também usava os seus empregados para gravar parte da campanha do Tarcísio. Então, o cinegrafista da Jovem Pan, enquanto estava fazendo imagem sobre algum evento público que o Tarcísio estava participando na época da campanha eleitoral, ele também estava fazendo imagens para a campanha do Tarcísio. Olha que coisa louca, velho. Então, assim, é um nível de pacto que é muito além de ser um porta-voz. Agora, essa história que está vindo à tona do Mauro Cid na delação, ele não estaria só se comportando como um assessor de imprensa, ele estaria também, está apontado na delação, que ele vai também passar uma lista de gente ou de empresas de comunicação que receberam dinheiro para se reestruturar e que, em troca, se tornaram aliados ferrenhos do Bolsonaro. Então foram comprados, né, na linguagem mais simples. Esses vão ficar com fama de vendidos, se de fato o Mauro Cid passar uma lista de gente que aceitou algum tipo de dinheiro para se estruturar ou pessoalmente ou como empresa e depois passar a ser um serviçal do Bolsonaro por isso. Isso aí é se vender. Então, tem muita gente que deve estar tremendo, não só da Jovem Pan, vai pegar, parece que, outros influenciadores e outros veículos também. Na Jovem Pan, eu que trabalhei na Jovem Pan, que estava ali batendo de frente exatamente com esses negacionistas, numa missão, quase que numa missão, para tentar, ali de dentro do ninho da desinformação, tentar combater a desinformação, eu via como é que acontecia um pouco esse conluio entre os ministros do Bolsonaro e os porta-vozes, os influenciadores que falavam ali sempre que o Bolsonaro queria. Inclusive, eu já tornei público um caso da Zoe Martins, eu tornei público porque é de interesse público, não é uma mera fofoca, que ela era uma espécie de boca de aluguel do general Heleno. Então, o que ela falava na Jovem Pan era muito ouvindo o general Heleno. E aí ela caiu numa fake news grotesca, que foi a de difamar uma mulher que foi morta na chacina da polícia na Vila Cruzeiro, que matou muita gente, inclusive uma cabeleireira, que foi morta por uma bala atirada pela polícia. Ela jogou na Jovem Pan que a cabeleireira estava com um rifle e pegou uma imagem que seria de um rifle, e na verdade a imagem era ela com um rádio, era uma fake news. E quem mandou essa fake news durante o programa para a Zoe, e a Zoe de boca de aluguel foi lá e replicou, foi o general Heleno, e ele fazia isso com frequência. Então tem esse conluio. Agora vai ser muito surpreendente se esse conluio não foi só por subserviência desses influenciadores, foi também por dinheiro. Aí também queima ainda mais o filme dessa gente que virou o porta-voz do reacionarismo no Brasil. Guga, boca de aluguel, ou como diria eu mesmo, boca de sacola. E eu vou voltar ao tema do julgamento do STF, julgando, vai ser o nosso último tema do dia hoje para fechar o programa, falando sobre o julgamento. A gente já falou que os 3 primeiros réus já foram condenados, 17 anos, 14 anos, e agora a gente não tem ainda a dosimetria da pena do terceiro condenado, que é precisamente o Matheus Lima de Carvalho Lázaro. Vocês estão vendo aí os 3 na tela, o Aécio Lúcio Costa Pereira, 17 anos, Thiago de Assis Matar, 14 anos, e o Matheus Lima de Carvalho Lázaro já tem a maioria para condenar, mas não tem a dosimetria da pena. Eu vou mostrar um vídeo para vocês, como disse o presidente Lula de forma muito premonitória, em setembro vai entrar o grosso. Entrou o grosso nos golpistas que já foram condenados. O ministro Alexandre de Moraes aproveitou para falar sobre esse tema, sobre
Vai entrar o grosso, companheiro. Vai entrar o grosso quando entrar em setembro. Quando entrar em setembro, vai entrar o grosso, companheiro. Vocês ouviram nossa imitação maravilhosa aqui de Lula pelo Chico Pinheiro, que vocês só veem aqui no CL. E vamos ver agora o que o Alexandre de Moraes falou sobre esse julgamento. O golpe de 64, vamos dizer que não tivesse dado certo, mas qual foi o golpe militar de 64? Trocar o presidente da República, João Goulart. Não foi, em momento algum, tentar mexer com a estrutura dos outros poderes, até porque, lamentavelmente, os demais poderes aderiram. Ao prever a intervenção, ao pedir a intervenção federal, se pretendia trocar o presidente eleito pelo candidato que perdeu. Esse é um crime. A outra coisa é atacar o funcionamento do Supremo Tribunal Federal ou do Congresso Nacional com a invasão, impedindo a atuação. Chico Sá, mais uma vez didático, né, a participação do ministro Alexandre de Moraes. Não, perfeito e pedagógico, e lembrando que não depredaram, houve quebradeira no Supremo, porque, naquela época, porque o Supremo estava a favor, estava fechado com o golpe. A maioria dele, pelo menos. A maioria, então... Quem não estava a favor no Supremo ou no Congresso acabou sendo caçado assim e preso. como estava em toda a grande mídia da época, estava toda também fechada, menos... eu creio que a última hora, o resto dos jornais, toda a mídia, Globo, Grupo Folha, Estadão, todo mundo fechado com o golpe. Então, digamos, havia mais consenso naquele golpe. Mas o Xandão é didático e ao ponto. Chico Pinheiro. É isso, mas tem uma notícia aí que eu queria que você tocasse nela, não sei se vai dar tempo. Aqui é bom porque tem essas aulas de história, né? E hoje o Barroso também, o ministro Barroso, lembrou todas as tentativas de golpe militares que nós tivemos no Brasil. Sim, fez o histórico lá, né? Desde a República. Desde a Revolução de 30, a Revolução Constitucional de 32, Intentona Comunista de 35, 37, depois 54, a tentativa de não deixar Juscelino tomar posse, depois 58, né? 2016, Jacareacanga, aí veio 64, 68, citou, 77. Né? 2016 ele não citou porque ele estava do outro lado também. Ele estava lá. Mas, só para lembrar coisas de história, tinha uma história do Médici aí, que foi o general dos mais truculentos que nós tivemos. Eu vi um filme impressionante essa semana, né, do Camilo Tavares, O Grande Irmão, O Dia que Durou 21 Anos, parte 2. Recomendo, O Dia que Durou 21 Anos. São dois volumes. O segundo é do golpe do Chile. E esse cara aqui, esse ditador Médici, né, ele aparece no filme de braço dado com o sanguinário assassino Augusto Pinochet. Esse também era assassino. Foi na época desse que a tortura e a matança cresceu. Ditador Médici adotou neta como filha e ela recebe R$35 mil por mês de pensão. O Brasil gasta muito mal com os militares. Viagra em massa é só a ponta do iceberg, diz analista Jefferson Miola. É isso, essa matéria foi trazida pela revista Fórum ontem, e é importante, né, Chico Sá, a gente falar sobre isso, porque os gastos com as Forças Armadas do Brasil, do Ministério da Defesa, a maioria é com pagamento de salário... 80%. E também com pagamento de pensão para viúvas. O dado aqui, essa neta que virou filha do Médici, ela tem o direito vitalício à pensão... né? A neta vira filha, que mutreta, que coisa feia. Não, né? e filha casada não pode registrar o casamento, a outra para de ter a mamata. A outra mutreta é essa, tem que ficar solteira. São 144 mil filhas de militares nessa situação, Aí Chico. tem a viúva, nessa galeria de personagens rodriguianos, tem a figura da viúva de marido vivo, né? É uma esculhambação sem fim. Viúva ficta que chama. Viúva ficta Chico, na linguagem a gente técnica. O Brasil gasta cerca de 20 bilhões, um pouco mais de 19 bi por ano com os dependentes de militares, com essas pensões. É inacreditável isso. E lembra, Guga, que na hora da reforma da Previdência, não se mexeu nesse lado. Mexeu na minha. Eu não aposentei até agora e vou demorar porque os caras mexeram na minha, mexeram na população, mas não mexeram nos militares.
Então, o Marechal Humberto Castelo Branco, ele é o que mais tem parentes pensionistas. Ele tem 3 netas, 1 filho, e cada um obteve aí mais ou menos 100 mil por ano, né? Aí você divide aí por mês, sei lá, perde 8 mil por mês. Mas esse daí, o primeiro presidente da ditadura, o Marechal Castelo Branco, ele é o que mais tem dependentes, não é só, portanto, o Médici. Aí tem também o Geisel, o Ernesto Geisel, que tem uma sobrinha pensionista que faturou 389 mil reais em 2021. Então, em um único ano. Uma mamata, gente. E sobrinha, porque a filha. É a mamata. A filha, a Amália Lucy, faleceu. E era a única. Ele tinha perdido um filho no acidente, o Geisel. Perdeu um filho no acidente, ficou até muito traumatizado com isso. E tinha a filha, a Amália Lucy, uma mulher alta, lembra? Sim. Ela morreu. Então agora a sobrinha. Quer dizer, é um negócio que não tem fim. E é sem fim, não acaba nunca. E ninguém vai tocar nisso, você sabe, né? Vai passar. Não, você tá doido. Os caras têm arma. Ninguém toca. Isso é um problema que a gente tem, né, Guga? O excesso de mamata, como o nosso Chico Pinheiro diz aqui, né? As forças mamadas aqui, o excesso de mamata para os militares e a falta de punição, né? Então a gente vive essa dicotomia. Ao mesmo tempo que eles têm excesso de privilégio, eles não pagam pelos crimes que eles cometem, né? O que é que eu noto até no meio jornalístico? A gente, por ter vivido ditadura e tudo isso, né? A gente tem um certo receio de falar as verdades quando você toca o meio militar, sabe? Os paisanos, os civis, eles chamam a gente de paisanos, né? Os paisanos têm um certo receio de mexer com essa gente. Essa gente é funcionário público sustentado pelos nossos salários, pelos nossos impostos. E tem que ser cobrado eficiência, qualidade, respeito às leis, à Constituição e tudo mais. Forças Armadas não é poder, né? Força, né, Guga? Pois é, força é mais um braço burocrático do governo que tem que ser tratado como tal, tem dever e direitos e tem que cumprir os seus deveres. E aí você vê a mamata sempre rolando solta e ela foi amplificada. Os benefícios acabaram sendo ou blindados ou amplificados pelo Jair Bolsonaro, que tinha a intenção de comprar o apoio dos militares. Tem pensão, gente, que chega a 43 mil por mês, olha que louco. E o Bolsonaro, claro, ele tentou de alguma maneira blindar todos os benefícios dos militares. A intenção do Bolsonaro era dar um golpe. Para dar um golpe era óbvio que ele contava com a ajuda dos militares e ele se sente traído por isso, né? Os bolsonaristas se sentem traídos e a gente vê o reflexo disso na popularidade do Exército, que perdeu 20 pontos. Eles tinham 61%, gozavam da confiança dos bolsonaristas, de 61% dos bolsonaristas que confiavam muito nas Forças Armadas. E agora esse número caiu para 40%. Eles perderam 20 pontos entre os bolsonaristas de confiança, os militares. Por quê? Porque não deram um golpe. Olha que coisa louca. No geral, está em 20% a confiança dos militares. E eu faço a recomendação musical. Procure ouvir a música Coração Civil, de Milton Nascimento e Fernando Brant, que fala da Costa Rica, um país que resolveu abolir as Forças Armadas. Não tem Força Armada na Costa Rica. Tem polícia e tal. Mas não tem mais. Esse dinheiro é aplicado em educação, em crescimento, desenvolvimento. Guga Noblar, o tapetinho mais bonito do ICL Notícias. Boa noite, obrigado por ter acompanhado a gente aqui no segunda edição. Salve, Guga. Até amanhã. Boa noite, Guga. Beijo, Guga. Vou trazer uma informação. Coração Civil. Exatamente. Vou trazer uma informação aqui de última hora. Está no finalzinho do programa, mas a revista Veja vai trazer em sua capa de amanhã uma matéria exclusiva que diz o seguinte: Mauro Cid, diz a Polícia Federal, que entregou o dinheiro das joias pessoalmente a Jair Bolsonaro. Então, amanhã já temos, inclusive, vocês já sabem que vai ser o tema do ICL Notícias, primeira edição de amanhã, comigo, com a Vivian e com o Eduardo Mesquita. Tô maluco já, gente. Com o Eduardo Moreira. O Mauro Cid, diz a PF, que entregou o dinheiro nas mãos de Bolsonaro. Vou ler só o comecinho da matéria. Aqui, peraí. Consegui. Há muito Brasília não vivia um clima de suspense parecido com os últimos dias, e aí a matéria discorre falando que o presidente estava preocupado com a vida financeira. A venda pode ter sido imoral? Pode, mas a gente achava que não era ilegal, diz Mauro Cid. Então, bomba no final deste ICL Notícias, segunda edição. Vamos continuar acompanhando certamente amanhã, durante o dia inteiro, essa notícia de que o Mauro Cid disse à Veja
que entregou o dinheiro pessoalmente nas mãos de Jair Bolsonaro. Aos poucos vem um pingadinho aqui, um pingadinho acolá, né? A gente deu hoje a ligação da Jovem Pan, assim, direto como central do golpe. Agora já temos o dinheiro com o endereço certo, seu Jair. O Guga tinha tocado aqui numa questão que nunca é só pelo golpe, é também pelo dinheiro, está provado, é golpe e dinheiro, a ideia de pátria deles é essa, golpe e dinheiro, e está aí mais um belo capítulo sendo desvendado. Meus meninos chicos, vamos encerrar a edição de hoje. Chico Pinheiro, Chico Sá. Fecha aqui a roda. Chico Sá. Ciranda de CL2. Prazer imenso estar aqui com vocês. Dois mitos do jornal. A gente precisa retomar o uso da palavra mito, né? Não. Dois ídolos meus do jornalismo brasileiro. Muito feliz de ter compartilhado esse CL Notícias. Amanhã eu estaria à distância. Ah, é? Amanhã eu estaria à distância, mas meu xará estará Chico Sá estará aqui. Obrigado, Deluca. Pô, foi lindo você aqui. Bacana. Obrigado, Chico. Como faz o Sabiazinho, Chico? O Sabiazinho do... Como faz? Ele tá cantando diferente agora, cara. Como canta ele? É a mistura de sabiá com porteiro eletrônico. Terminando com o Sabiazinho, eu não podia deixar de ir embora sem o Sabiazinho do Chico. A gente reitera o convite para você deixar o seu like aqui embaixo no vídeo, não esquecer de se inscrever no canal, clicar no sininho. Se estiver no Facebook, compartilha. E lembrando que daqui a pouquinho tem o Sinapse. Hoje a Robertinha Garcia não estará aqui. O César Calejão vai entrevistar Jones Manuel, historiador e mestre em serviço social. A gente agradece também a audiência do canal Com Brasil, que esteve com a gente aqui nesse CL Notícias, segunda edição. Aí, Chico. Vai ser quente, hein? Acabou. A gente terminou. Beijo, gente. Até amanhã. Valeu. Estresse, ansiedade, todo mundo em menor ou maior grau tem esse problema. Aí você já deve ter ouvido aquela história: ah, você tem que ser mais zen. Que tal então chamar uma das maiores lideranças zen budistas que vive no Brasil, Monja Coen, para conversar sobre esse tema? No dia 28 de setembro, uma quinta-feira, às 8 horas da noite, Monja Coen vai nos dar uma palestra sobre como vencer o estresse e a ansiedade. Uma palestra gratuita e aberta. E para você participar é só clicar no link aqui em cima ou aqui embaixo. É muito rápido, em poucos segundos você vai estar inscrito. Chame seus amigos e amigas para participar também. Ninguém pode perder essa. Oi, eu sou Davi Ribeiro, eu sou historiador, doutor em História Social pela USP e professor do curso Por uma Cultura Antirracista. Um curso no qual você vai conversar comigo sobre como as comunidades indígenas e quilombolas, em especial os Guarani-Mbiá e os povos do Vale do Rio Ribeira de Iguape, têm usado a cultura, têm articulado a cultura como uma estratégia para lutar por outros direitos, como os direitos territoriais e o direito à narrativa, ou seja, falar sobre si próprios. Nesse curso, a gente consegue entender melhor de que forma a descolonização pode ser feita e de como estratégias de reparação também podem ser construídas pela sociedade como um todo e também pelo Estado brasileiro. Por que a gente precisa disso? Porque a gente precisa construir uma cultura antirracista. Porque a cultura ela foi uma das áreas mais mobilizadas há séculos para construir uma noção de quem está acima e quem está abaixo em termos de humanidade. Então, para a gente poder superar essa história, essa narrativa, essa desumanização promovida pelo colonialismo e pela escravidão, a gente precisa construir essa cultura antirracista e nada mais, nada melhor do que essas populações indígenas e quilombolas para nos ensinarem que caminho seguir e de que forma isso pode ser construído. Se inscreve aqui no ICL e tem acesso a esse curso e a diversos outros cursos que vão te ajudar a refletir sobre diversos assuntos, diversas questões que são muito importantes para a gente construir uma sociedade mais justa, mais igualitária, mais humana.